E aí, pessoal, beleza? Então vamos começar com a nossa revisão para a prova de reforço, porque vocês vão fazer uma prova valendo 10 pontos. Então, para ajudá-los a fazer essa prova, eu elaborei essa revisão. Então, eu vou explicar, com certeza, em 2 vídeos. Tudo que eu fizer nesses 2 vídeos, você vai copiar no seu caderno e estudar. E você vai assistir 2, 3 vezes, se possível, cada vídeo até você entender. Se você fizer isso, você vai sair super bem na minha prova. Tá bom? Então vamos lá. Para a primeira questão. Tudo que eu fizer aqui vai cair na prova. Olha só, a primeira questão, pessoal, é questão de porcentagem. Então vamos lá, você tem aqui um cartaz numa loja, em uma loja de eletrônicos, Antônio viu o seguinte cartaz: oferta especial, esse smartphone, o valor dele é 1.500. Só que a loja está dando um desconto à vista de 30%. Então se a pessoa pagar à vista, vai ganhar um desconto de 30%. Então, o que nós temos que fazer? Olha só, se Antônio comprar esse smartphone à vista, ele pagará a quantia de... Então, peraí, com certeza não vai ser de 1.500. Vai ser menos. Então, a primeira coisa, eu tenho que calcular o valor do desconto. Então, eu vou calcular o valor do desconto. E depois calcular o valor à vista. Ele não está falando que o desconto é 30%? Então, 30% de 1.500. Então, eu tenho que fazer isso aqui, pessoal. 30% de 1.500. Uma coisa simples. Lá no 7º ano eu expliquei isso aqui para vocês. O que é 30%? É uma fração 30 por 100. Esse D na matemática não é vezes 1.500. Aqui você sabe que é 1 e é só multiplicar. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Só que, antes de multiplicar, eu vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui e esse zero aqui com esse zero aqui. Pode. Então, eu vou fazer 30 vezes 15. E 30 vezes 15, pessoal, vai dar um valor de R$450. Espera aí, mas R$450 é o quê? É o desconto que a loja está me dando. Ótimo! Então, qual vai ser o valor à vista que o Antônio tem que pagar? O Antônio tem que pagar 1.500 menos o desconto. O valor inicial 1.500 menos o desconto, acabamos de calcular que é 450. Olha o tanto que é fácil. E 1.500 menos 450, olha o valor que vai sair, R$1.050. Então é esse que é o valor que o Antônio vai pagar. Então não é 1.500, não é 450, é o quê? 1.050. Beleza? Então tá aí a primeira questão resolvida, muito fácil, e tem uma dessa na prova. Número 2. É uma regra de 3, pessoal. Vocês viram isso aqui na prova Brasil que eu recordei. Então olha só. Vamos ler, aí você tem que ler o exercício, colocar uma tabelinha aqui e resolver. Na prova não tem a tabela, você que tem que resolver. Olha só, um carro gasta 40 minutos da cidade A até a B. Então ele gasta 40 minutos. Com uma velocidade média de 80 km por hora. Então, peraí, quais são as duas medidas, as duas grandezas que estão nesse problema? É o minutos, é o tempo que o carro gastou para percorrer e a velocidade. Concorda comigo? Que é o tempo e a velocidade. Por isso que eu coloquei aqui tempo em minutos e velocidade em quilômetros por hora. São essas duas grandezas. Então, tudo bem que são as duas grandezas? Aí você pega 40 minutos, você coloca aqui, 40 minutos a uma velocidade de quanto? A 80 km por hora. Então tá aqui. Continuando a leitura. Com uma velocidade de 50 km por hora, qual é o tempo gasto para percorrer esse percurso? Qual é o tempo gasto?
x. Então agora presta atenção, aqui está a tabelinha. Presta atenção. O carro está a 80 km por hora. 80 km por hora ele gasta 40 minutos. Só que ele diminui a velocidade. Aí passa para 50 km por hora. Ele está mais lento, mais devagar. Então, se ele está mais lento, ele não vai demorar mais a chegar? Então, concorda comigo que esse valor aqui, ele vai dar mais do que 40? Por isso que a setinha é para cima? Concorda? É lógico, se ele diminuir a velocidade, ele vai gastar mais tempo para chegar. Então, essa setinha é para cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, você tem que inverter isso aqui, ó. Então, você vai copiar isso aqui, presta atenção, hein? Você vai copiar isso aqui, 40/x, ó, vou resolver aqui agora. 40/x. Isso vai ser igual, aí muito aluno coloca igual a 80 por 50. Não é 80 por 50. Tem que inverter. É 50 por 80. Por que tem que inverter? Porque as grandezas são inversas. O menor a velocidade, maior é o tempo. São inversas. Se são inversas, tem que inverter. Por isso que eu coloquei 50 aqui e 80 aqui embaixo. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, que jeito que fica isso aqui, ó? 50 vezes x dá 50x. 40 vezes 80, 40 vezes 80 dá 3.200. Esse 50 está multiplicando, passa dividindo. 3.200 dividido por 50. Você corta. Eu vou fazer a conta de 320 dividido por 50. Eu já fiz aqui, pessoal, dá 64 minutos. Olha o tempo que foi gasto, 64 minutos. Então, vamos voltar na questão. O carro está a 80 km por hora, ele gasta 40 minutos. Mas aí ele diminui a velocidade, passa para 50. Ele gastou quanto tempo? 64 minutos. 64 minutos. Então tá aqui a resposta. Beleza? Regra de 3, inversa. Tudo bem? Tá lá na prova Brasil e vai cair na prova do reforço. Questão 3. É uma questão muito interessante. Eu vou falar a figura e depois eu vou ler aqui o que o enunciado pede. Você tem a parede, o solo, isso aqui é uma escada. O topo da escada, em relação ao solo, é esse valor aqui. Em relação à parede e o pé da escada, é esse valor aqui. Olha o que ele te deu. Observa a figura abaixo que representa uma escada apoiada em uma parede. Então, essa escada ela está apoiada nessa parede. Essa parede forma um ângulo reto com o solo. Então, parede forma um ângulo reto com o solo. O que ele quer dizer? Que isso aqui é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. O topo da escada está a 7 metros de altura. Então, aqui é 7 metros. E o seu pé, o pé da escada, está afastada da parede 2 metros. Aí ele pede o seguinte, olha aqui, ó, eu vou tirar a folha, o que ele quer? A escada mede aproximadamente, então ele quer o valor da escada. Volta na figura, ele quer o valor da escada, x. Então, na verdade, eu tenho um triângulo retângulo. Então, olha aqui, qual é o triângulo retângulo aqui, ó? Deixa eu desenhar ele aqui para você. Aqui é o solo, aqui é a parede e aqui é a escada. Vou colocar de outra cor para você. O tamanho da escada é o que ele quer. Aqui é um ângulo reto, aqui é 7 metros e aqui é 2 metros. Então, ele não pede, pessoal, não é um dos lados. Se é um triângulo retângulo, esse maior lado aqui, ó, que é onde a hipotenusa aponta, que é onde esse ângulo de 90 graus aponta, é chamado de hipotenusa. Deixa eu escrever aqui para você. Hipotenusa, nós vimos isso em sala de aula. E esses dois são chamados de catetos. Eu tenho o cateto 1 e o cateto 2.
Aí tem uma fórmula, que é essa aqui, do Teorema de Pitágoras. O Pitágoras descobriu como resolver isso aqui. Como resolver? Ele pediu um lado de um triângulo e te deu dois lados. A fórmula de Pitágoras. O que é que a fórmula fala? Que hipotenusa ao quadrado, quem é hipotenusa? Nesse caso, x quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado, que nesse caso é 7 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Tá bom, pessoal? Pessoal, não repara o som da rua não, tá? Eu não vou parar o vídeo não. Então continua aqui comigo. Hipotenusa ao quadrado, não é o que está escrito aqui? Quem que é hipotenusa? X quadrado. Cateto 1 ao quadrado, 7 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Vamos resolver essa equaçãozinha? Fica x quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Concorda? E 2 ao quadrado é 4. 49 mais 4, pessoal, dá 51. Então fica x quadrado, que é igual a 51. Como que eu faço para saber o valor do x? Aqui não é potência? Qual que é a operação inversa de potência? Não é raiz? Então eu vou jogar raiz aqui. Aí corta, ó, fica x igual a raiz de 51. É uma raiz não exata. Na prova eu coloquei uma raiz exata. Lá na prova eu coloquei uma raiz exata. Tá, agora como que eu vou calcular uma raiz não exata? Não tem como calcular ela na mão assim. Mas tem que calcular o valor aproximado, é o que o exercício pediu. Qual que é a raiz quadrada mais próxima de 51? É a raiz quadrada de 49. 49 não está perto de 51? Quanto que é a raiz quadrada de 49? Quanto que é a raiz quadrada de 49? Que é a mais perto aqui, não dá 7? Então eu sei que essa escada ela vai medir mais de 7 metros. Então é um valor aproximado. Então eu já sei que é 7, alguma coisa, entendeu? Então são décimos aqui. Então você já sabe que essa escada ela vai ter mais de 7 metros. E aí eu peguei a calculadora e calculei aqui a raiz de 51. Olha quanto que deu aproximado. 17,14 metros. É o valor aproximado da escada. Beleza, pessoal? Na prova vai cair uma raiz exata. E se não fosse, e se fosse uma raiz não exata? Como que eu ia fazer? Aí você ia colocar para mim aqui que a escada tem mais de 7 metros aproximadamente. Acabou a questão. Beleza? Teorema de Pitágoras. Certinho? Então vamos para a próxima questão. Então, a escada mede aproximadamente, é o que nós fizemos aqui. A escada mede aproximadamente raiz de 51, que é aproximadamente 7,14 metros. Pessoal, o vídeo está ficando grande, eu vou parar por aqui e eu volto logo em seguida, tá bom? Tem mais coisas para a gente fazer aqui na revisão. Até o próximo vídeo.